O tema que nós vamos apresentar essa tarde é um tema importante, né, para o adventista, porque vai falar sobre o Espírito Santo. Nós defendemos o adventismo, né, total, né, o adventismo histórico. Então, é aquele adventismo dos pioneiros, sem mais nem menos. Então, o que nós estamos falando, né, provavelmente outras pessoas estarão falando em outros estados, em outros países, né, simultaneamente. Então, nós temos pessoas já falando em Curitiba, no Paraná, no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfim, vários estados do Brasil. Temos vários países, né, do nosso conhecimento, da América do Sul, já pessoas falando, né? África, temos ali o pastor João Carlos, né? Eu creio que... E ali ele tem passado ali os seus bons e maus bocados, né? Com essa verdade, tentando restaurar o adventismo na seu pioneirismo, né, no passado. Nós podemos chamar esse grupo de pessoas como o grupo que está tentando resgatar a mensagem adventista histórica, né? Então, um dos livros que nós mostraremos algumas coisas serão esse livro aqui, Em Busca de Identidade. É um livro da casa, que foi traduzido em 2005 para o português, antes existia somente no inglês. Nós iremos mostrar alguns textos. O outro livro, essa série de manuscritos, releases. Então, aqui é uma série de 20 volumes, que está disponível somente em inglês, no CELS americano. Então, quem acessa a internet, tem um cartão de crédito internacional, poderá comprar e eles entregam na sua casa, sem problemas. Esse aqui eu comprei assim. Então, eu comprei o volume 14, que me interessava justamente sobre esse tema que nós vamos mostrar essa tarde, um assunto dela aqui. Então, aqui, só para os irmãos terem uma ideia, são tudo que a irmã White tinha escrito quando ela faleceu, foi digitado. Então, isso deu origem a 20 volumes dessa grossura. E está disponível, infelizmente, ainda só em inglês. O outro livro que citaremos algum texto também é o livro A Trindade, escrito por 3 teólogos adventistas, né? E todos 3, se não me engano, são da Andrews, a Universidade Americana, né? E também alguma coisa será citada deste livro, que é o Nisto Cremos. É um livro que foi impresso pela primeira vez no mundo em 1980. Foi lançado na Conferência Geral de Dallas, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ele chegou em 94, se não me engano, 95, em português, né? Essa edição que eu tenho, que vou mostrar, é a 27 Doutrinas, já está saindo 28, que não tenho conhecimento ainda se já saiu, mas deve estar saindo esse mês. No final, nós vamos mostrar também um certificado de batismo antigo, né? Eu gostaria até que a irmã Zoe, se pudesse disponibilizar o certificado seu, que eu creio que é igual ao meu. Eu ainda não vi, né? Mas nós vamos comparar. Então, nós vamos ler o texto que está nesse certificado, que é um documento também da igreja, né? Quem é o Espírito Santo, né? É a pergunta desse assunto. Se nós perguntarmos para os adventistas contemporâneos de hoje, eu creio que todos sabem já o que falar, né? E vão dizer que é uma pessoa diferente do Pai e do Filho, né? Uma terceira pessoa. Essa é a doutrina que está sendo ensinada na igreja hoje, né? É a doutrina que está aqui nesse livro. Então, aqui nós temos 3 capítulos, aliás, 4 capítulos, né? Então, o primeiro capítulo fala sobre... O primeiro é sobre a Bíblia, o segundo é sobre a Trindade, né? O segundo é sobre Deus o Pai, o terceiro é sobre Deus o Filho, e o quarto é sobre Deus o Espírito Santo. Então, fala assim, 3 deuses, não é? Isso acho que é comum, todos já sabem da posição atual. Esse livro também foi escrito com essa intenção, não é? De provar essa Trindade, 3 deuses, não é? E um deles seria, então, o Deus chamado Espírito Santo. Bem, o que nós vamos mostrar esta tarde é o que pensavam os pioneiros nesse pormenor.
Quem é o Espírito Santo? Vamos, então, pelos textos, descobrir. Quando nós abrirmos o voto batismal de 1967, agora eu gostaria que a irmã Zoe lesse no seu certificado, não é? O voto para nós compararmos. Não é? Nós não combinamos, eu estou falando isso agora, de momento, não combinei nada com ela. Vamos só conferir se o texto que está no dela bate com o meu, porque esse aqui eu tirei do meu, que foi no ano de 1967. 54, o seu? Ah, o dela? 54. Então, vamos ver. Eu também estou curioso, né? Tem vários itens. O primeiro diz assim: crê em Deus o Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Segundo, aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório pelos pecados dos homens e crê que pela fé em seu sangue derramado os homens serão salvos de seus pecados e culpas. 3. Renunciando ao mundo e seus pecaminosos caminhos, aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e crê que Deus, pelos méritos de Cristo, perdoou-lhes os pecados e deu-lhe um novo coração? 4. Aceita pela fé a justiça de Cristo, reconhecendo-o como seu intercessor no santuário celeste, e reclama a sua promessa de fortalecê-lo pela habitação do seu Espírito, de maneira a receber poder para fazer sua vontade? Igual, não é? Pelo que nós percebemos, esse voto é de 1954 e esse é de 67. Então, antes de entrar no assunto, nós vamos só comentar rapidamente sobre o item número 4. Né? O item número 1, nós já vimos aqui, né, que existe um Deus somente, né, o Pai, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. E quando nós vamos ao item número 4, nós vamos entender quem é o Espírito Santo, pelo certificado de batismo. Né? Então, olha vou comentar o item 4. Aceita pela fé a justiça de quem? De Cristo. Então, a pessoa, né, é Cristo. Reconhecendo-o, né, apontando para ele também, maiúsculo, como seu intercessor no santuário celeste, reclama sua promessa de fortalecê-lo pela habitação de seu Espírito. O Espírito de quem? De Cristo. Né? De maneira a receber o quê? Poder para fazer a sua vontade. Então, nós vimos que os pioneiros, eles entendiam, né, que para receber poder que vem de Deus era através de Cristo, através do Espírito dele, que nós recebíamos esse poder. Não é? Então, era muito claro, né? Não tinha muitas teorias extras, era muito simples. Era somente isso. Né? Vamos, então, ao assunto em si. Vamos, por meio de perguntas, fazer algumas perguntas e vamos ler o que a Bíblia nos responde. Pergunta número 1. Que meio Deus utiliza para conceder os dons espirituais aos fiéis? Então, se nós formos à Bíblia, em Atos 2:38, nós vamos ver o que a Bíblia nos responde. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a ordem dada, né, nesse caso, era primeiro arrependimento, ser batizado em nome de Jesus, e por último, então, recebia-se o quê? O dom do Espírito Santo. Né? Não fala aqui de uma outra pessoa, mas o dom do Espírito Santo era, então, recebido por aquela pessoa que aceitava a Cristo. Atos 10:45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, até sobre os gentios que creram em Jesus, foi derramado o dom, eles receberam o Espírito Santo e, na época, falaram, né, em línguas que outros entendiam. Né? Nós estamos falando aqui daquelas línguas que os outros entendiam na sua própria língua materna. Não é? 1 Coríntios 12:7-11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria,
E há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Há outro no mesmo Espírito, a fé. Há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há um, variedade de línguas. E há outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, cada pessoa recebe os dons do Espírito. E o Espírito é que distribui, como lhe apraz, como lhe convém. Não é? Então, nós podemos dizer, como resposta, é por meio do Espírito Santo que os fiéis recebem os dons espirituais e assim são capacitados para a obra do Senhor. Estamos todos em perfeito acordo, né? Até aqui, sem problemas. Pergunta 2. O Espírito Santo é o Espírito de quem? Então agora vamos ver o que a Bíblia nos tem para responder. Não é? 1 Coríntios 2, versículo 11. E a Bíblia diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Claro, né? Então, o Espírito de Deus conhece as coisas, assim como nós, por exemplo. Eu posso um dia estar triste, eu posso um dia estar alegre, não é? Isso, consequentemente, vai fazer com que o meu espírito esteja triste, não é? Isso não quer dizer que eu seja o meu espírito seja uma outra pessoa separada de mim. Não, é o meu mesmo espírito, né? Eu mesmo, né? E eu conheço o meu espírito, eu conheço a mim. E assim a Bíblia diz, assim também as coisas de Deus, ninguém conhece senão o Espírito dele, de Deus, não é? O Espírito Santo, então, é o Espírito de quem? De Deus, não é? De onde procede o Espírito Santo? Então, é bom a gente saber, né, essas perguntas, porque quando a gente sabe uma notícia, a gente quer saber de onde, como, por quê, não é? O que os repórteres pesquisam, né? De onde vem? Vamos a João 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, o que a Bíblia responde? De onde vem o Espírito? Do Pai, não é? Porque dele procede. O que quer dizer procede? Advém, vem dele. Procede de Deus, o Pai, o Espírito Santo. Pergunta 4. Qual a forma que Jesus usou para transmitir o Espírito Santo aos discípulos? É importante, nós vamos ver no final detalhes mais sobre isso, mas agora vamos ver esse verso 22, que é importante, né? Jesus utilizou uma forma, né? Um meio, né? E o verso 22 nos diz o quê? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então ele chegou, eles estavam reunidos, né, naquela casa, à noite, com medo dos judeus, no domingo à noite, no domingo da ressurreição, lembra? E Jesus chegou sobre eles e falou pela segunda vez, paz seja convosco. E soprou sobre eles, né? E eles receberam o Espírito Santo, e foram cheios do Espírito Santo. Então, qual o meio que ele usou? Sopro, né? O sopro da sua boca sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Pergunta 5. Jesus prometeu enviar aos discípulos o Espírito Santo? Prometeu ou não? Sim, né? Apesar de eles terem recebido, mas ele fez uma promessa maior, né? Permanecer em Jerusalém, né? Lembram disso? João 14. E o que ele disse ali? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que acontece? Enquanto a irmã vai achando, né? Abre o capítulo 18, 20 e 21. Bom, é pertinho, é ao lado. Alguns hoje estão falando assim, mas, não é? O Espírito Santo é um outro Consolador. Então é uma outra pessoa, né? Utilizam esse argumento. Mas quando a gente vai à Bíblia, e nós vamos ler a Bíblia, nós vamos perceber o seguinte, que João,
ele era o discípulo amado, não era? Era o discípulo que estava sempre mais perto de Jesus. E ele, talvez por isso, né, por ser o discípulo chegado de Jesus, ele era muito humilde demais. Ele jamais, nos escritos dele, utilizava a palavra eu. É um fato interessante. Depois os irmãos podem conferir em casa, não é? E quando ele tinha que falar sobre ele não usava o eu, mas ele usava o outro, aplicando a ele mesmo. Não é interessante? Vamos ver outros versos, né? Porque esse verso aqui está escrito em João 14, então é o mesmo escritor. Vamos ler um texto que está em João, capítulo 18, versos 15 e 16. Bom, 15 é assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com o encarregado da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. E saindo, pois, o outro discípulo, que era quem? Era conhecido do sumo sacerdote, né? E mais na frente, ele usa de novo o outro discípulo, né? E quem que era esse outro discípulo? Ele mesmo, né? Vamos ver mais um verso, não fecha a Bíblia não, irmão. Abre capítulo 20, o verso de 2 a 4. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Foi ter com outro discípulo a quem Jesus amava. Quem que era o discípulo amado? Era João, não é? Não é interessante? E o capítulo 21, verso 2, nós temos também mais um detalhezinho. Esse não precisa ler agora, né? Então é importante, assim, quando alguém vier com esse argumento, né? Não, mas aqui está falando outro, é outra pessoa. Então, vamos, né? Fala para ele, vamos ler de novo esses versos aqui, ó, capítulo 18, capítulo 20, o capítulo 21, né? Então, João, ele nunca usava a palavra eu, porque ele se considerava muito humilde, né? Então, quando ele disse assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, na verdade, são palavras de João, descrevendo Jesus. Esse outro Consolador, na verdade, é o próprio Jesus. Então, vamos explicar de novo, né? Quem que narrou esse aqui? É o apóstolo João, não é? Então, ele escrevendo o que Jesus disse, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Em outras palavras, ele não, no estilo literário de João, ele não usava a palavra eu. Então, ele poderia ter dito assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará eu como Consolador. Mas ele não diria essas palavras. Entendeu? Para omitir. Então, ele usava a palavra outro. Mas esse outro, ele usou várias vezes, em todos os escritos dele, se referindo a ele mesmo. Então, era um estilo literário dele, não é? Isso é só uma curiosidade para os irmãos atentarem, né? E quando forem ler, prestem atenção nesses detalhes. Mateus, por exemplo, o último verso diz o quê? Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20, né? Então, são muitos textos que confirmam esse outro aqui, sendo ele mesmo, não é? Atos dos Apóstolos, quem quiser ver, página 539 também mostra isso, e no Desejado, na página 710. Depois, quem quiser anotar, vão conferir em casa esse pensamento, que esse outro se aplicava a Jesus mesmo. Sim, Cristo disse que rogaria ao Pai e ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, esse outro, né? Pergunta 6. Mesmo andando com Cristo, os discípulos não haviam recebido o Espírito Santo. Qual o motivo? Por quê? João 7, 38 e 39 esclarece. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Por quê? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado, não é? Então nós vamos, depois no finalzinho, nós vamos fazer um comentário extra sobre esse detalhe, não é? E vamos mostrar então que na manhã da ressurreição, Jesus subiu aos céus, foi aceito o plano, recebeu o poder de Deus e veio e deu aos discípulos o Espírito Santo, né? Porque ele já tinha sido glorificado. Então antes não podia ser dado porque ele ainda não havia sido glorificado. Pergunta 7. Cristo disse que iria voltar para junto dos discípulos? Sim ou não? Creio que sim, né? João 14, 18 e 28 diz isso bem claro. O verso 18 do capítulo 14 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, voltarei, quem que estava falando? Jesus. Voltarei, não vos deixarei órfãos. Eles consideravam ele como tudo, né? Jesus era tudo para eles, né? Capítulo 14, verso 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós? Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Vou e volto para junto de vós. Cristo disse que voltaria para junto dos discípulos. E ele prometeu, eu creio que ele cumpriu, não é? E ele fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele ali estará, não é? Presente. Pergunta 8. O Espírito Santo, o Consolador, poderia vir se Cristo não fosse para junto do Pai? Vamos ver o que João responde, verso 7. Palavras de Jesus mesmo, né? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, textos claros, né? Que mostram que essa pessoa, né, não é uma outra pessoa diferente de Cristo, mas ele mesmo, né? Eu vou-lo enviarei. Resposta: não, se Cristo não fosse para junto do Pai, o Consolador, o Espírito Santo, não poderia vir. Pergunta 9. Deus o Pai é nosso Consolador? O que a Bíblia responde? 2 Coríntios 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, quem que nos consola, segundo a Bíblia? O próprio Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Consolador. Pergunta 11. Quem é o Espírito que foi enviado, então? Vamos ver o que a Bíblia responde agora nesses 3 versos. 2 Coríntios, 1 Pedro e João. 3 livros diferentes. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o Espírito é o próprio Senhor. 1 Pedro também explica: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então a Bíblia também responde que é o Espírito de Cristo que estava neles. E o 3º verso: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros.
Ainda por um tempo e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Olha que interessante as palavras que Jesus usou aqui, né? Quem que habita convosco? Jesus estava entre eles. Ele habitava aqui neste mundo, entre os apóstolos, os discípulos, né? Mas eu voltarei para vós outros. Palavras muito claras, né? E vós me vereis novamente, né? Esse Espírito da verdade. E estará em vós, né? Estará em vós, quer dizer, faz parte, né? É a justificação pela fé, é o que diz o certificado de batismo, né? A justiça de Cristo habitando em nós. Jesus habita dentro de nós e nós recebemos então o poder dos céus para fazer a sua vontade, né? É isso. Atos 16, 6 e 7. E percorrendo a região frígia gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, isso é um fato interessante, né? Quem lê, não é? Eu não sei, isso aqui tem muitos leitores, mas quem lê bastante, Espírito de Profecia, Bíblia, né? Pode fazer uma seguinte pesquisa. Aqui, por exemplo, no mesmo verso, nós temos o Espírito Santo e embaixo o Espírito de Cristo, de Jesus, né? Comparem daqui para frente textos do Espírito de Profecia com a Bíblia. Então, às vezes, em certos textos, a Bíblia fala Espírito Santo. Quando a gente vai no Espírito de Profecia, a irmã White usou o Espírito de Cristo. Às vezes, é o contrário. Às vezes está o Espírito de Cristo e ela lá usou o Espírito Santo. Quer dizer, mas o que nós entendemos, assim, que isso aqui não era no mesmo evento, não era uma mesma ordem, né? Impedidos. Isso. Foram impedidos pelo Espírito Santo. Ou seja, então, isso para mim quer dizer o quê? Que o Espírito Santo ou o Espírito de Jesus são as mesmas coisas. Então, nós vemos aqui que essa ordem, esse nome é trocado, né? E às vezes no Espírito de Profecia está um, na Bíblia está outro, e vice-versa, não há problemas em trocas. Então, nós percebemos que o Espírito Santo também pode ser o Espírito de Cristo. Nós vamos ver mais para frente mais textos, né? Estamos chegando ainda devagarzinho, né? Depois vamos entrar no Espírito de Profecia, essa primeira parte é só na Bíblia. A segunda parte nós vamos mostrar, então, textos no Espírito de Profecia que esclarecem muito mais esse pensamento, né, que os pioneiros defendiam. Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, Abba, Pai, quer dizer papai, paizinho, né? Uma maneira mais amorosa, né? Deus enviou ao nosso coração o Espírito. Espírito de quem? Espírito de Deus, mas aqui fala o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Ou, em outras palavras, o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus é santo, porque Deus é santo. Tá certo? Então, esse é um detalhe que eu concordo com a irmã nessa parte, né? As Bíblias muito antigas, não é? Antes da Igreja Católica assim tomar a frente das traduções, não é? Muitos textos usavam o Espírito de Deus. Não estava santo, não é? Era o Espírito de Deus, muitos textos. Mas a gente sabe que o Espírito de Deus é santo? Ou alguém tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida. Então, colocar o Espírito Santo de Deus também não é uma grande alteração, mas para o dogma da Trindade, que era a doutrina principal católica, tinha, sim, um certo interesse, não é? Então, muitos textos, infelizmente, o irmão White fala disso, né? Mas que a Bíblia, no seu contexto, está preservada. O Espírito Santo que foi enviado, então, nós podemos dizer que é o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, né? Vamos mostrar mais textos. Pergunta 12. Os filhos de Deus são guiados por quem? Vamos ver o que a Bíblia fala, Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São guiados, né, pelo Espírito de Deus. Não estamos falando aqui de outra pessoa, né, mas o Espírito de Deus. Né? Romanos 8:14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Pergunta 13. É possível ao homem conhecer as coisas de Deus? Será ou não?
1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então ninguém conhece. Somente quem? O Espírito de Deus. Conhece as coisas de Deus. Não é? Pergunta 14. O que é a comunhão do Espírito Santo, então? Então, se nós formos ao dicionário, vamos ver a palavra comunhão, não é? Vamos entender um pouquinho melhor. Mas vamos ver alguns textos. 2 Coríntios 13, 13. E o que diz aqui? Ó? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, alguns olham aqui e falam, olha aqui, trindade aqui, olha, 3 deuses aqui. Não é? Só que se nós olharmos bem, primeiro a ordem não está correta da trindade, né? Que seria Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, segundo quem crê nessa teoria, né? Mas se nós olharmos o que quer dizer comunhão no dicionário, nós vamos ver que o dicionário Aurélio fala que é a comum união. Então, Jesus e o amor de Deus. A comum união entre os dois é isso, né? Que nós temos que ter entre nós. Apesar que, recentemente, a gente achou algo interessante, né? Quando a gente vai na 2 Coríntios 13, 13, na Bíblia de Jerusalém, quem tiver, confira no rodapé, não é? Ali tem uma letrinha. E no rodapé está escrito assim, ó, da Bíblia de Jerusalém. Essa fórmula trinitária, provavelmente de origem litúrgica, conforme também Mateus 28, 19. Então, isso, em outras palavras, trocando em miúdos, o que quer dizer? Conforme a origem, qual é a origem dela? Veio dos livros, dos originais? Não. Veio da liturgia. Então, da liturgia dos séculos passados, conforme Mateus 28, 19. E se nós somos em Mateus 28, 19, também tem uma notinha ali na Bíblia de Jerusalém, fala esse texto não consta nos antigos originais e manuscritos, tal. Né? Então, é um texto um pouco duvidoso, devido a essas informações que temos hoje, recentes. Né? Mas não temos problema nenhum em entender esse texto também. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Como que era o batismo no tempo de Jesus? Era em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, aqui em um só batismo, em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um só nome, que era o nome de Jesus. Não é? E aí bebemos, então, foi nos dado a beber de um só Espírito. 1 João 1, verso 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não existe um versículo na Bíblia, os irmãos podem procurar, que autorize a comunhão ou a oração a uma outra pessoa além do Pai e de Jesus. Não existe. Não é? Então, o alerta que fica aqui é Jesus, quando os discípulos pediram, ensina-nos a orar, o que ele respondeu? Ele deu a oração modelo, que é o Pai Nosso. Então, como é que começa a oração Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Não é? Então, nós temos que orar sempre ao Pai. E em nome de Jesus. Esse é o padrão, né, que se seguiu até pouco tempo atrás. E hoje, infelizmente, já existem pessoas dentro da nossa igreja orando ao Espírito Santo. Recentemente, não sei se é verdade, mas os irmãos poderão confirmar, né? Me falaram que já foi votado um dia por ano de adoração ao Espírito Santo, na igreja adventista. É uma quarta-feira. Na minha igreja, me confirmaram isso, lá na igreja da Penha, em São Paulo. Não sei se por aqui alguém confirma ou não.
mas não temos respaldo bíblico para isso. Satanás, por exemplo, quando quis fazer uma trindade lá no céu, ele foi expulso para a terra. Acabou os planos dele. Aí ele tentou fazer aqui na terra, né? Várias trilogias, né? Os gregos, os fenícios, os romanos, e a Igreja Católica então importou isso dos babilônios e então formou toda essa teoria, né? A comunhão, a oração, o louvor, né? Nós temos aprovado pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia para 2 pessoas somente, ao Pai e ao Filho, porque o Pai assim o quis. Isso está no História da Redenção, no 1º capítulo. Quando Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Isso quer dizer que ele era uma única pessoa? Não. Cada um era uma pessoa. Mas a irmã White explica isso, ela fala assim, um em propósito, em personalidade, em objetivos, não é? Eram 2 pessoas, mas com o mesmo objetivo. E da mesma forma ele queria que os discípulos fossem um com ele. Era essa a ideia de Jesus, não é? Romanos 3,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, mais um texto aqui repetindo os 2, no mesmo texto, não é? Então, o Espírito de Deus habitando em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus habitando em nós, esse tal não é dele, não é de Cristo. Comunhão do Espírito é isso. Quer dizer, no mesmo Espírito, o Espírito, a comunhão com Deus, o Pai, e com Jesus, o seu Filho, não é? Nós mantemos comunhão com os 2 e estamos no mesmo Espírito de comunhão com o Pai e com o Filho. A unidade, né, que existe entre Cristo e o Pai é a comunhão do Espírito Santo. É assim que Deus, o Pai e Cristo são um. Não existe uma terceira pessoa, né, separada. A Ciência do Bom Viver é um livro muito bom, né, que era um livro de comportagem no passado, não sei se hoje ainda continua, né? Na 4ª edição, página 421, 422, diz assim: as Escrituras indicam claramente a relação entre Deus e Cristo, apresentando com igual clareza e personalidade e individualidade de cada um. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não anula a personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente, em caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus, o Pai e Cristo são um. Bem explicado, não é? Então, não há dúvidas sobre isso. Conclusão dessa primeira parte. Nós podemos, então, recapitulando, não é? Chegarmos a essa conclusão. O Espírito Santo procede de quem? Do Pai. João 15, 26, 27. Cristo, por ser Filho de Deus, o Pai, possui a mesma essência do Pai, sendo assim, possui o mesmo pensamento do Pai, o mesmo propósito, os mesmos objetivos, né? É através de seu Espírito que Cristo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Habita em nós, Gálatas 4, 6. E está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, de 1 a 10. É uma coisa muito fácil, muito simples, né? Que a Bíblia foi escrita para uma criança entender, principalmente entender a Deus. Hoje dizem que é mistério, né? Quando a gente começa a fazer as perguntas aos doutores em divindade, né? Não tem a resposta. São teorias muito bonitas, mas que não têm muito fundamento. E quando a gente aperta e faz uma pergunta, não, isso é um mistério. Só no céu que nós vamos saber disso, não é? E sendo que a Bíblia não existe mistério. O único lugar que existe mistério é no capítulo 17 de Apocalipse, que fala do quê? Da grande Babilônia, que está escrito na testa dela o quê? Mistério. Não é? Esse é o único lugar que a Bíblia fala que tem um mistério. É a grande Babilônia. Na Bíblia toda não tem. A Bíblia é a revelação, e principalmente o Apocalipse, né? Que é a revelação para os nossos dias. Então vamos fazer um resumo aqui, uma recapitulação. Primeiro, o Espírito Santo é de Deus e provém de Deus. Ninguém, acho que tem dúvida disso, não é? Segundo, Cristo prometeu enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. 3. O Espírito Santo só viria se Cristo fosse para o Pai. Tinha uma dependência. Se Cristo não fosse, ele não viria. Ora, se ele não fosse, ele não viria. No batismo de Jesus, né, qual eram os símbolos que apontavam para Cristo?
para os judeus? Cordeiro era um. Qual outro símbolo? Cordeiro era para quem tinha dinheiro. Uma pomba, uma rolinha. Né? Quem tinha dinheiro levava um cordeirinho. Quem não tinha, levava uma pombinha. Né? Então, olha que interessante. Também é um outro argumento que o pessoal fala, não, está vendo ali no batismo, ó, ali estavam as 3 pessoas ali, o pai falou, a pomba representando o Espírito Santo e Jesus sendo batizado. Né? Agora, quem crê no Espírito de Profecia não precisa crer nisso. Leia o Desejado no capítulo O Batismo. Então, o irmão White explica ali. Aquela pomba representava Jesus, um fiel emblema dele, o manso e humilde de coração. Não era uma outra pessoa. Estão querendo nos dizer hoje. Está lá escrito, para quem quiser ler. Eu não sei dizer a página, mas o capítulo já está fácil. Né? E o capítulo não é longo. Então, pegam o capítulo Batismo e leiam lá, e vejam que interessante. E não é interessante, quando João foi batizar, o que João falou antes, quando Jesus vinha vindo assim? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o símbolo principal, João já falou, todos viram, o Cordeiro de Deus estava chegando. Né? E aquela pomba, então, simbolizando o outro animalzinho, né, que apontava para Jesus. Não temos dúvida nesse sentido também. Pode ler o livro depois, né, o Desejado, como regra de fé. Né? Como regra de fé, ela fala. Mas ela também fala que aqueles que descressem no Espírito de Profecia abandonariam até a Bíblia depois e seriam ateus. Ela escreveu isso também. Então, como regra de fé, nós temos que ter a Bíblia somente. Né? Mas os escritos delas que não foram alterados, né, aqueles adventistas que rejeitarem os testemunhos, ou seja, para os adventistas, não para os de fora, os adventistas que rejeitarem os testemunhos, ou seja, os escritos dela, fatalmente, futuramente, rejeitariam depois a Bíblia. Satanás, então, agiria, e eles, então, num segundo passo, rejeitariam a Bíblia e se tornariam agnósticos, ateus. Ela usa uma palavra, ela não lembra bem a palavra. Para os adventistas. Para os de fora, ela não fala isso. Pesado para a gente tem que se preocupar com isso. Assim, porque, tudo bem, hoje a gente sabe que manipularam muitos livros, alteraram algumas coisas, né? A gente sabe disso e tem como provar. Mas, assim, 99% dos livros estão intactos. Né? O que foi alterado foi justamente essa parte de trindade, basicamente, né? E alguma coisinha, muito pouca. Né? Aqueles que creram e deixarem de crer. Né? Por exemplo, em Moçambique, nós temos relatos do pastor João Carlos, pessoas da Assembleia, inclusive, ele me falou isso. Né? As pessoas leram um livrinho de Ellen White, pequeno, um livro, foi suficiente para elas crerem nela, mais do que muito adventista hoje. Então, eles leram, depois vieram falar com ele, é impossível uma pessoa escrever um livro desse se ela não foi inspirada por Deus. É impossível. E começaram a crer com mais fé do que muito adventista lá. Entendeu? Ele relatou isso para mim. Então, às vezes, a gente assim, deixa de crer em muitas coisas porque a gente para de ler. Né? Mas, quando a gente começa a ler, a gente começa cada vez mais ter mais fé naquilo. Né? Não que eu vou deixar a Bíblia, não. A Bíblia é a única regra de fé. Eu tenho que defender a minha fé pela Bíblia. Mas a luz que nós temos nos testemunhos são fantásticas. Né? Então, a gente tem que dosar, né? Saber... não colocar Ellen White acima, também não sou não a favor dessa ideia, mas o item 3. O Espírito Santo só viria se Cristo fosse para o Pai. Isso nós percebemos pelos textos. Né? 4. Deus nos enviou o Espírito de Jesus Cristo, seu Filho. Isso nós vimos textos claros sobre isso. Não é? 5. Deus, o Pai e Cristo se fazem presentes em todos os lugares através do Espírito Santo. Isso é um mistério, né? A gente não sabe explicar. A irmã White também, no livro Atos dos Apóstolos, ela fala que definir o Espírito Santo é algo que tem que ser em silêncio. Nós não podemos definir isso. Como eles se fazem presentes? Bom, isso não está declarado, né? Não está escrito em lugar nenhum. 6. Somente o Espírito de Deus conhece a Deus. Isso nós vimos, não é?
7. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho. Vimos textos que mostram isso claramente. 8. A comunhão do Espírito Santo é a unidade existente entre Deus, o Pai, e Cristo, seu Filho. É a comum união entre os dois que nós devemos ter, entre nós e Deus também. Então, resumindo, o último verso que nós temos aqui, 1 João 1:3, diz assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Somente duas pessoas, não é? Que estão habilitadas a esta comunhão. A pergunta é a seguinte: quem deu o Espírito Santo aos discípulos pela primeira vez? Nós já vimos um texto. Quem foi? Jesus. Soprou, não é? Algumas provas de mudanças. O voto batismal nós já vimos, não é? Então, aqui nós vemos que a pessoa aceitando a Cristo, era a justificação pela fé em Cristo, então ela recebia o quê? A promessa de fortalecimento pela habitação do seu Espírito, de maneira a receber poder para fazer a sua vontade. Isso é o que estava nos votos anteriores. Nos votos atuais, então esse texto já não existe, e fala-se que existem 3 deuses, né? Uma trindade, 3 coeternos. Então, esse voto, certificado de batismo, é uma prova das mudanças. Isso os irmãos poderão ouvir, né, nas igrejas, nem precisa ir muito longe. Nós vimos pela Bíblia também que a adoração autorizada pela Bíblia é ao Pai e ao Filho, só. Vamos só mostrar esse exemplo aqui de um hino. Um hino, quando a gente canta, nós estamos adorando a Deus. O hino 12, quem tiver esse inário Cantai ao Senhor, 63, ele entrou em edição, e ele saiu em 96, foi trocado pelo atual inário adventista, né? O hino 12 diz assim, vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor. O seu nome exaltai. Exaltai a quem? A Jesus e a Deus, o Pai. 2 pessoas, né? Dele advém as bênçãos 1000 do perdão e amor gentil. Vinde, povo do Senhor, adorai o Criador. Então, 2 pessoas sendo adoradas, né? Em louvor. Isso está de acordo com a Bíblia, perfeito. Só que em 96, com as mudanças, né, ocorridas nos anos 80, com a vinda desse Nisto Cremos novo, votado e editado aqui em 95, 96 saiu, olha que interessante, 95, 96 saiu esse Nisto Cremos no Brasil. Em 96 trocaram o inário. E aí quem comprou o primeiro inário vai achar interessante a primeira página do inário, né? Que é falado ali que foi mudanças para tornar a letra mais fiel ao original, mais e tal, e tal, e tal. Só que olha a pequena mudança que fizeram nesse hino. Esse é um exemplo, né? Eu já achei mais de 30 hinos alterados assim, né? O hino atual. Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor. Ao Deus Trino, exaltai. A Jesus, a Deus o Pai, e ao Espírito de luz, que em bondade nos conduz. Vinde, povo do Senhor, adorai o Deus de amor. Quantas pessoas estão sendo adoradas aqui, exaltadas? 3. Não são mais 2, não é? Então, a adoração também foi mudada. E são dezenas de hinos que foram mudados, alterados na letra, e a gente não percebeu na época. Ninguém percebeu. E lá no inário vem escrito a comissão de mudanças e correção, está escrito no inário. Quando nós cantamos um hino desse, nós estamos adorando uma terceira pessoa, concorda? E essa adoração, eu fico pensando assim, né? Eu não conheço muito, não nasci na igreja, não conheço espiritismo, não sei nada assim de medianismo, sou meio leigo nisso. Mas quando a gente adora alguém que não é nem o pai nem o filho, para onde está indo essa adoração? Hoje a gente chega a essa conclusão, mas tem muita gente na igreja boazinha que está cantando e não sabe disso, não é? Não para pensar nisso. Quer dizer, se eu estou depositando um dinheiro numa conta que não existe, não é?
Para onde vai esse dinheiro? Não sei. É uma coisa semelhante. Agora, nesse caso ainda é pior, porque olha o que fala o nome ali. O espírito de luz. Como é que era o nome dele lá em cima antes? Era Lúcifer, não era? Então eu estou adorando o espírito de luz. Então, por isso que nós estamos fazendo essas palestras, né? Então, existem palestras no Brasil todo, no mundo todo, né? Já há pessoas perseguidas, há pessoas sendo presas, pessoas sendo mortas, né? Simplesmente porque estão alertando o povo sobre isso. No livro História da Redenção e no livro Patriarcas, né? A irmã White fala assim, que mostrando a hierarquia no céu. Então, ela fala que abaixo de Jesus, Lúcifer era o primeiro. Ela fala isso. Abaixo ele era o primeiro, quer dizer, então ele era o terceiro, porque se era Deus, Jesus e Lúcifer, ele era o terceiro na hierarquia, né? Bom, esse é mais um exemplo de mudanças que houveram recentemente, né? Para reflexão, se falarmos a verdade, poderemos ser excluídos da igreja, os irmãos pensarem, né? Mas se ocultarmos a verdade, poderemos ser excluídos do céu. Nós temos que nos posicionar, né? Não estou dizendo nada para ninguém, né? Nem para ninguém se posicionar, mas é algo para a gente refletir e pensarmos nessa possibilidade, que é uma possibilidade real. Com certeza, essa é a ideia. Quer dizer, nós estamos pregando, são pessoas, eu sou são dezenas de pessoas, não fui eu que descobri isso, aliás, eu descobri isso quando a coisa dezenas de pessoas já tinham descoberto antes de mim, né? Inclusive o Sérgio, eu descobri tudo isso em 2002. Isso já tem gente desde 95 pregando pelo Brasil. Já tem em Salvador pessoas dos anos 80 já estavam descobrindo isso, já estavam pregando, já estavam sendo excluídos e ninguém sabia, não é? Perseguidos. Então, a ideia qual que é? É a de alertar, não é? De alertar, de pregar, de permanecer na igreja. Ninguém aqui está dizendo para sair da igreja, não. Mas de começar a gerar uma consciência, voltar ao adventismo, não é? Original. Porque a igreja está passando por um processo de romanização. O que é isso? A igreja de Roma, o romanismo, o catolicismo, está entrando na igreja, mas fortemente, não é pouco, fraco, não é muito forte, não é? Com a principal doutrina sendo inserida e pregada abertamente toda semana agora, todos os dias de culto. É uma lavagem cerebral que está sendo feita em todas as igrejas do Brasil, de uma forma impressionante, né? A principal doutrina católica, a Trindade, sendo pregada hoje abertamente, né? Eu liguei ontem para uma irmãzinha de Hortolândia e ela me falou que ela não consegue mais, ela não aguenta mais assistir, ficar ouvindo a pregação, porque toda a pregação o pastor vai à frente e fala assim: não é isso, irmão, repetem comigo. Repetem: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Repete, todos juntos, de novo. Está assim um processo, né, de lavagem mesmo, assim, geral, né, em todas as igrejas, com o ecumenismo. Nisto cremos, não é? O título é assim, ó, Deus o Pai, Deus o Filho, o título do capítulo, né? E Deus e Espírito Santo. São ou não são três? Está aqui, esse é o oficial. Não tem como negar. Não tem como negar. Teve todas essas visões, né, e relatou isso, não é? E nesse DVD, é muito, muito bom esse DVD, que ele relata a apostasia alfa. A alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? Então, a apostasia alfa ocorreu quando Kellogg's, que era um médico famoso, né, ele começou a estudar a Trindade, que a igreja não era totalmente antitrinitariana, todos pioneiros, né? E ele começou a estudar, começou a fazer um livro que chamava o Living Temple, o Templo Vivo, né? E esse livro era um disfarce da Trindade dentro. E então Deus mandou queimar a publicadora. A publicadora pegou fogo, que os bombeiros, quando chegaram lá com a mangueira, que parecia gasolina. Eles jogavam água, parecia que estavam jogando gasolina, não é? Isso está tudo relatado nos livros, Mensagens Escolhidas, Testemunhos Seletos, né? Ela escreveu que isso era apostasia alfa. E foi mostrado em visão para ela a apostasia ômega. Ômega é a última letra, né? No finalzinho. E quando ela viu, ela disse que tremeu pelo povo.
e ela viu que a coisa era muito grande, né? E não ia ter nem como combater. Era tremendo, muito forte. Aqui são os textos bíblicos, não é? Que mostram o Espírito Santo. Quer dizer, nós cremos no Espírito Santo, sim, e cremos como os pioneiros criam. E não há problema nenhum. O problema é que isso é uma difamação, porque quando a pessoa fala, o pastor fala, lá na minha igreja falaram da frente, do púlpito, né? Tem um grupinho aí que não crê mais no Espírito Santo, não é? Então, quando a pessoa fala isso lá do púlpito e um pastor fala isso, o peso é muito forte. Então as pessoas falam, nossa, ele não crê no Espírito Santo, não vou nem falar com ele já pecou contra o Espírito Santo. Nossa, esse está perdido. Já se tornou leproso. Então, as pessoas veem a gente, né? Satanás põe aquela máscara, leproso. Está escrito assim, bem grande. Então, a pessoa... Olha, tem alguns que cruzam a rua, amigos nossos, cruzam a rua para não passar nem perto, porque, de repente, pega, né? A lepra é contagiosa. Então, é uma forma assim, tremenda, né, que está sendo usada, né? Denegrir a imagem, né? Mas é assim, quando não conseguem ir contra a verdade, a doutrina, eles denigram a imagem do mensageiro. Sempre foi assim, né? Mataram a Jesus, o que a gente pode esperar de nós, não é? Eu queria mostrar isso, que é uma coisa que eu achei muito bom, assim, interessante, que eu um dia parei para pensar, não é? E eu, lendo na Bíblia, descobri esse detalhezinho. João 20, versos 16 a 18. Primeiro a gente tem que ler esses dois. Eu sei que está pequenininho, eu vou ler aqui, mas quem quiser anotar, depois lê em casa. Isso foi na manhã da ressurreição que aconteceu isso. Disse-lhe Jesus, Maria, ela virando-se, disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos. Vi o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. Então aqui eu quero chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, um ponto que nem se foi comentado, mas aqui Jesus não se considerava Deus e ele já estava ressuscitado, não é? Ele considerava quem que era o Deus dele? O Pai. Né? Esse é um ponto que pouca gente presta atenção, mas é só um relance. Agora, o importante é o seguinte, que não me detenhas porque ainda não subi ao Pai. Se a gente vai ler o verso seguinte, que é o 19, nós temos um lapso de tempo aí de um dia, 24 horas, quase. Não um dia não, 12 horas, mais ou menos. E quem dá esse relato é o irmão White, a Bíblia não tem. Essas 12 horas de intervalo, entre terminar o verso 18 e o 19, pode ver, tem 12 horas de intervalo. E eu achei esse texto nesse livro, complementando essas 12 horas. Olha que interessante. Ao voltar-se do sepulcro, viu Jesus perto em pé, mas não o reconheceu, ainda comentando o verso 16 a 18. Ele falou-lhe ternamente, indagando a causa de sua tristeza e perguntando a quem ela procurava. Supondo que fosse hortelão, rogou-lhe que, se ele tinha levado o seu senhor, lhe dissesse onde o havia posto, para que pudesse levá-lo. Jesus falou-lhe com sua própria voz celestial, dizendo, Maria, João 20:16. Ela estava familiarizada com as inflexões daquela voz querida e prontamente respondeu, Mestre, João 20:16. E em sua alegria ia abraçá-lo. Jesus, porém, disse, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Alegremente ela se dirigiu à pressa aos discípulos com as boas novas. E agora vem o ponto importante. Jesus, rapidamente, quer dizer, agora vem a sequência das horas faltantes ali. Jesus rapidamente ascendeu a seu Pai para ouvir de seus lábios que ele aceitara o sacrifício e para receber todo o poder no céu e na terra. Então Jesus, ressurreto, ainda não sabia nem se o plano da salvação tinha sido aceito pelo Pai. E se ele fosse
Deus, como querem dizer os trinitarianos, se ele tivesse auto-ressuscitado, como estão pregando hoje, né, ele já teria ter sabido isso. Não é? Como é que ele estaria sem saber esses detalhes? Então, a primeira coisa que ele foi ao céu foi para quê? Para saber se o sacrifício tinha sido aceito. E o segundo ponto, para receber todo o poder no céu e na terra. O que ele diz lá em Mateus? Todo o poder me foi dado no céu e na terra e embaixo da terra. Não é? E foi nessa hora que ele recebeu. Mas o mais importante está aqui na sequência. Anjos, agora relatando o que aconteceu lá, nessa subida, né? Anjos, assemelhando-se a uma nuvem, rodearam o Filho de Deus e ordenaram que as portas eternas se levantassem para que o Rei da Glória entrasse. Vi que, enquanto Jesus estava com aquele brilhante exército celestial na presença de Deus e cercado de glória, não se esquecera dos discípulos sobre a terra, mas de seu Pai recebeu poder, a fim de que pudesse voltar e comunicá-lo a eles. No mesmo dia ele voltou e mostrou-se a seus discípulos. Permitiu-lhes então que lhe tocassem, pois tinha ascendido ao Pai e recebera poder. História da Redenção, página 236. Isso aqui é importantíssimo para entender sobre o Espírito Santo. Por quê? Da onde veio o poder? De Deus, né? Vamos ler esse verso aqui, depois a gente comenta aqui. E aí o verso que nós já lemos, né? Chegada a tarde, naquele mesmo dia, com medo dos judeus, ele pôs-se no meio deles e disse-lhes, verso 19, paz seja convosco. Verso 20, dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, para mostrar que era ele mesmo, né? Morto, com as feridas, né? Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então, Jesus, segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Resumindo, então, se nós fôssemos agora, chegássemos aqui nesse verso aqui, 21, né? 22, e agora entrássemos no túnel do tempo, né? Se existisse, né? Não existe, é uma ficção. Mas se nós entrássemos no túnel do tempo e chegássemos lá nesse verso 22, aqui nesse momento que Jesus soprando sobre eles, depois que ele terminou de soprar, e nós fôssemos a um discípulo ali e perguntasse a ele, quem te deu o Espírito Santo? O que ele ia responder? Jesus. E se nós fôssemos a Jesus e perguntasse, de onde veio? O que ele ia responder? Do Pai. Então é uma coisa simples, quer dizer, ele subiu ao céu, recebeu poder e distribuiu aos discípulos. 40 dias depois, foi numa escala maior. Aí, em vez de sopro, foi um vento impetuoso, mas a obra foi a mesma. O poder foi o mesmo, foi até maior o poder, né? Existe mistério? Não vejo mistério, né? É muito simples. Quando a gente lê na Bíblia, a gente entende. Bom, vamos continuar. Então, nós vamos agora à segunda parte desse estudo, que é mostrar dentro do Espírito de Profecia os textos que Ellen White, então, confirma o que nós já vimos na Bíblia, né? Confirmando que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, vamos ler alguns textos. Nós vamos ler algumas meditações. O detalhe é que todas essas meditações são de autoria de Ellen White, né? Que nós sabemos que tem algumas, poucas, que são de autoria dela, quer dizer, não é o que é a autoria dela. Os textos foram tirados dos livros dela. A grande maioria não, não é? Meditações 99, página 40. Cristo os atrai para si por um poder invisível. Ele é a luz da vida e os inspira com seu próprio Espírito. Outro texto, desejado, página 148. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da igreja na terra. Então, textos bem claros, né? Bem elucidativos. Manuscritos, volume 41, de 1897. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Nós não vemos Cristo, mas seu Espírito está tão perto de nós em um lugar como em outro. Confirma o que Jesus disse na Bíblia, né? Estarei convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Meditações de 80, página 138. Nosso primeiro e mais importante dever é saber que permanecemos em Cristo. Quando temos o Espírito de Cristo em nosso íntimo, tudo assumirá outro aspecto. Unicamente o Salvador nos pode dar o descanso e a paz de que tanto necessitamos. Ele nos está concitando a permanecer nele. Mais um texto, desejado, página 651, 652. Está em mim e eu em vós. Permanecer em Cristo significa receber constantemente de seu Espírito. As vias de comunicação, as faculdades da mente, devem achar-se de contínuo desimpedidas. Aí entra o regime alimentar, né? Obreiros Evangélicos, página 287. Quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio eu, quando todo falso Deus é expulso da alma, o vazio é preenchido com a comunicação do Espírito de Cristo. Essa pessoa possui a fé que purifica a alma de contaminação. Muito bons, né? Meditações de 56. A divindade e a humanidade acham-se fundidas naquele que tem o Espírito de Cristo. Caminho a Cristo, página 73, um livro que antigamente era muito disseminado, né? Hoje pouco se fala. Quando Cristo habita o coração, toda a natureza se transforma. O Espírito de Cristo, seu amor, abranda o coração, domina a alma e dirige os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Mente, caráter e personalidade, página 694. Compete-vos ceder vossa vontade à vontade de Jesus Cristo. E isto fazendo, Deus imediatamente toma posse e efetua em vós tanto querer como realizar. Vossa natureza toda será então posta sob o controle do Espírito de Cristo. Textos claríssimos também. Caminho a Cristo, página 47. Deste modo, toda a sua natureza estará sob o domínio do Espírito de Cristo. Suas afeições irão ser centralizadas nele. Seus pensamentos estarão em harmonia com ele. Página 26. Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos nos arrepender sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. Quer dizer, até o arrependimento depende de Cristo, né? Do Espírito dele, Espírito de Deus em nós. Meditações 1980. Mediante o poder transformador do Espírito de Cristo, somos transformados em coração e vida, e somos suas testemunhas representando-o na vida diária. 1962, Meditações, página 277. É pela manifestação do Espírito de Cristo que nossas palavras e ações, em nossas palavras e ações, que o mundo toma conhecimento de que estivemos com Jesus, de que somos filhos de Deus. Meditações 1983. Nunca poderemos entrar na cidade de Deus enquanto não aprendermos a morrer para o eu e dentro da alma habitar o Espírito de Cristo. 1962. Meditações também. Esforcemos-nos por tornar nossa vida aquilo que Cristo designa que ela seja, cheia do aroma do amor de Deus e de nossos semelhantes, cheia do próprio Espírito divino de Cristo. A Ciência do Bom Viver. Um comentário só. Esse livro aqui é raro hoje, né? Eu comprei ele num sebo por R$1. É um livro que tem um capítulo que fala sobre Deus. E esse capítulo está intacto, não sofreu alteração. E explica corretamente tudo relativo a Deus, né? Por 3 anos, os discípulos tiveram diante deles o maravilhoso exemplo de Jesus. Dia a dia andavam e falavam com ele, ouvindo-lhe as palavras de ânimo ao cansado e oprimido, e assistindo às manifestações de seu poder em favor do doente e do aflito. Ao chegar o tempo em que devia deixá-los, deu-lhes graça e poder para levar avante sua obra em seu nome. Deviam irradiar a luz de seu evangelho de amor e cura, e o Salvador prometeu que sua presença estaria sempre com eles. Por meio do Espírito Santo, Jesus estaria mesmo mais perto deles do que quando andava visivelmente entre os homens. Bem explicado, né?
Ciência do Bom Viver também, página 109. Todos quantos consagram corpo, alma e espírito a seu serviço estarão constantemente recebendo nova provisão de poder físico, mental e espiritual. Os inesgotáveis abastecimentos celestes se acham à sua disposição. Cristo lhes dá o alento de seu próprio espírito, a vida de sua vida. O Espírito Santo desenvolve suas mais altas energias para operar na mente e no coração. O alento, né, do seu próprio espírito. O que é o alento? É o sopro, né, que ele deu aos discípulos. A Igreja Remanescente, página 11. Enquanto a todos dirige o convite para irem a ele serem salvos, ou comissiona seus anjos para prestar divino auxílio a toda alma que a ele se achega com arrependimento e contrição, e pessoalmente, por meio de seu Espírito Santo, está no meio de sua igreja. Pessoalmente, né? Por meio de, não é de outra pessoa, mas de seu Espírito, Cristo está presente. A Igreja Remanescente também, página 80. Portanto, irmãos, vos peço que não desfaleçais por motivo das experiências probantes que estão perante vós. Jesus estará convosco. Ele irá adiante de vós pelo seu Espírito Santo, preparando o caminho, e será o vosso auxiliador em todas as circunstâncias. Muito claro, né? Conselho aos pais, professores e estudantes. Quando o professor confiar em Deus e orar, o Espírito de Cristo virá sobre ele, e por meio dele, Deus atuará pelo seu Espírito Santo na mente do estudante. O Espírito Santo enche a mente e o coração de esperança, coragem e de pensamentos da Bíblia, que serão comunicados ao estudante. Conselho aos professores, né? Mensagens escolhidas. O Espírito Santo, que procede do unigênito Filho de Deus, une o instrumento humano, corpo, alma e espírito, à perfeita natureza divina humana de Cristo. O Espírito que procede do único Filho de Deus. Mensagens escolhidas, volume 1, página 18. O instrumento humano, o instrumento visível, deve pregar a palavra. E o Senhor Jesus, o invisível agente, por meio de seu Espírito Santo, deve tornar a palavra eficaz e poderosa. O desejado, página 193. Os samaritanos criam que o Messias havia de vir como redentor, não só dos judeus, mas do mundo. O Espírito Santo dele predissera, por meio de Moisés, como um profeta enviado por Deus. O desejado, página 669. Esse aqui é um texto é um dos mais interessantes, né? E logo em seguida nós vamos compará-lo com o que está nesse livro aqui, no Manuscritos Releases, que nós descobrimos qualquer pessoa, né, pode descobrir também, lendo esse texto com esse texto, que ele é um paralelo do que foi escrito no desejado, com um pequeno detalhe. Olha o detalhe: o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo como enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação ou o seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Então, o que nós percebemos aqui? Que o plano da salvação teve um custo. E um custo para o Filho de Deus foi alto. E o que ele perdeu devido ao fato de ter vindo aqui e morrido? Ele perdeu a onipresença, porque hoje ele é carne e osso, como eu. Então, esse foi um custo que ele teve que assumir, né, para vir e morrer por nós. Então, antes ele poderia estar fisicamente em todos os lugares, né, porque ele era Filho de Deus e Deus é Espírito, ele também era Espírito. E agora ele assume, antes de vir a este mundo, né? E agora ele assume a forma humana e ele, pela eternidade, vai ser humano, como eu. Ele vai tem um corpo, tem as marcas, né?
ele vai comer, ele vai estar sujeito às leis da física, que a física diz o quê? Que um corpo não ocupa isso, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? E também diz o quê? Que uma pessoa não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Porque fisicamente ele é um corpo único, né? Então Jesus perdeu esse atributo, né? E agora ele é limitado pela humanidade, quer dizer, limitado com o corpo físico, né? Ele não poderia estar presente em todo lugar. Então, por isso que ele enviou agora o seu Espírito, que é o quê? É ele mesmo despido da personalidade humana, né? Só que aqui não está bem claro esse texto, né? Essa explicação. Mas olha esse livro aqui como é que esclarece. E é o mesmo texto, hein? Só que a ordem das estrofes, dos parágrafos foi trocada. Então, guardem um pouco esse texto na mente, né? E vejam agora esse daqui, ó. Algo assim, né? Então, a gente vê que, por exemplo, quem quiser estudar a fundo, né, os escritos de Ellen White, né, poderá ver o quê? Que esse aqui foi quase um dos últimos livros que foram escritos. Ela já estava bem de idade avançada, né? E o revisor, o redator desse livro desejado, foi W. Wilcox. E esse redator, assim que ela morreu, ele mais 2 colocaram a Trindade para dentro da igreja, em 1931. Extraoficialmente, por baixo dos panos, né? Foi votada só em 1980. Mas já extraoficialmente já entrou. E esse homem foi um deles que participou disso. Quer dizer, então, há uma série de estudos agora sendo feitos em cima desse livro, né? Secretárias, redação, originais, né? E a gente está descobrindo algumas coisas, né? Por exemplo, esse manuscrito Releases nos dá uma ideia agora interessante, que é o mesmo texto, só que estão trocadas as sentenças de ordem. E faltou uma palavrinha interessante aqui, veja isso. Impedido pela humanidade, isso está nesse livro aqui, na página 23 e 24. E o assunto é exatamente sobre o Espírito Santo, o assunto todinho, não é? Ela está mostrando sobre o Espírito Santo como é, o que é. Impedido pela humanidade, percebe que aquela frase estava no meio, agora ela começa aqui, ó. Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para a vantagem deles, os discípulos, está assim entre parênteses também, que ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. Ponto. Isso que está em amarelo foi suprimido, não está no desejado, mas está aqui nesse livro. Quem quiser conferir, pode conferir. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito como o onipresente. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, embora não seja visto por vós, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14, 26. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Então, esse texto é muito interessante, né? Isso foi escrito por Ellen White. Está aqui no livro desse jeitinho. Quem quiser conferir, quer dizer, eu não posso dizer por que foi escrito assim, né? Eu entendo dessa forma, que o Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade humana, né? Aliás, todo o livro Espírito e Profecia está embasado num texto da Bíblia, né? Não tem nada. Aliás, tem algumas coisas que não estão bem definidas na Bíblia, mas na maioria todos têm uma base bíblica forte, né? Concluindo, então, no Grande Conflito, na página 595, nós temos esse texto aqui, ó. Satanás se esforça constantemente por atrair atenção para o homem em lugar de Deus, induz o povo a olhar para os bispos, pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de examinarem as Escrituras, a fim de por si mesmos aprenderem seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade.
Então, esse é o grande perigo que nós corremos, não é? Lendo uma parte que está nesse livro, Em Busca de Identidade, na página 16. Adquirir esse livro, eu recomendaria a leitura, né? É o primeiro capítulo desse livro. Então, sobre o Espírito Santo. No início, ele vem falando que a maioria dos fundadores do Adventismo do sétimo dia não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse de concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação. George Knight. George Knight é um professor de história da Andrews, famoso, né? Tem até uma meditação recente escrita por ele, né? Não digo contra, mas fala a verdade. Fala a verdade, né? Então ele aqui, ele é bem assim, ele mostra os dois lados, ele não esconde nada, tá? Então ele mostra que os pioneiros criam, mostra tudo, mostra todas as limpezas nos livros, que limparam os livros de Ellen White, mostra por que limparam os livros de D. Smith, por que limparam. Tudo ele mostra quem fez, quando fez e por que fez. Qual o motivo. Está tudo aqui documentado, né? E nesse capítulo ele começa dizendo que se os pioneiros estivessem vivos, eles não frequentariam a igreja. Por quê? Por causa dessas 27 doutrinas aqui. Eles não assumiriam essas 27 doutrinas. E no livro A Trindade, tiver também pode ler, bem no início, primeiro capítulo, eles colocam Ellen White como pioneiro também. Ellen White é considerada como uma pioneira, né? Então, em outras palavras, a gente pode dizer o quê? Que ela também não estaria frequentando a igreja hoje devido a essas doutrinas, né? E aí ele vem enumerando uma por uma, né? Eu não vou aqui comentar as outras, mas ele vem falando da doutrina número 4 da Trindade, da doutrina número 4, que fala sobre a eternidade e a divindade de Jesus. Eles não concordavam, nenhum deles, nem Ellen White, né? Mas vou comentar o número 5, a doutrina 5. Está na página 17. Então diz assim: a maioria dos líderes adventistas também não endossaria a crença fundamental número 5, que trata da personalidade do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ser uma outra pessoa, né? Diferente do Pai e do Filho. E ele diz aqui, Uriah Smith, por exemplo, não apenas negava a trindade e a eternidade do Filho, como eles retratavam a eternidade do Filho, a exemplo de muitos de seus irmãos de fé, mas também, como eles, retratava o Espírito Santo como aquela divina e misteriosa emanação pela qual eles, o Pai e o Filho, levam avante sua grande e infinita obra. Isso, apesar que a ideia do livro, né, esse livro é da casa, mas foi encomendado por alguém, né, justamente porque esse retorno ao adventismo histórico está ocorrendo no mundo todo, né, e fortemente. Então, esse livro foi encomendado, e justamente o título desse primeiro capítulo é a natureza dinâmica da verdade presente. Quer dizer, na verdade, o livro vem mostrando a evolução doutrinária. Os pioneiros, na verdade, no final, ele vai falar que os pioneiros estavam todos errados, né? E que eles corrigiram seus erros mais tarde. Só que o que não falam é que, por exemplo, todos os pioneiros, inclusive Ellen White, eles vieram de igrejas trinitarianas, né? Eles vieram de metodistas, de luteranos, batistas. Guilherme Miller era batista, né? Uma das características principais dos milleritas, quem quiser entra na internet ou pega uma enciclopédia Barça, por exemplo, e procura a palavra millerita, e vai encontrar que uma das características principais desse movimento, que chegou a atingir 100 mil pessoas só nos Estados Unidos, era crerem num Deus único. E apesar deles terem saído de igrejas que criam em 3 deuses, trindades, né? Então, é difícil nós aceitarmos, né, o fato, por exemplo, que Ellen White e todos os contemporâneos, pioneiros, vieram de igrejas em que se cria numa trindade, deixaram de crer nessa trindade, porque reconheceram que era o vinho de Babilônia. Na próxima vez estaremos pregando aqui, né, mostrando esses estudos. Nós iremos mostrar, então, os textos nas revistas adventistas, nos livros, né, enciclopédias adventistas. O que os pioneiros achavam sobre a trindade? Eles consideravam o vinho de Babilônia. Então, como que eles consideravam isso o vinho de Babilônia, sendo que eles tinham saído das igrejas de Babilônia
e agora, mais tarde, voltassem atrás e assumissem, então, que aquilo era tudo erro. Quer dizer, então Deus formou uma igreja errada, com fundamento errado, ou o erro está depois desses pioneiros? Então, que nós possamos analisar, né, estudar e chegarmos à conclusão que os adventistas pioneiros, nós cremos, né, como adventistas históricos, que eles tinham razão. E eles estavam corretos. E a igreja foi fundada na verdade e não no erro. Mas é mais fácil crermos hoje que a igreja saiu da verdade e foi para o erro, e não que os pioneiros estavam no erro e aceitaram uma possível nova verdade. Bem lembrado, né? No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, se não me engano, eu tenho aqui, mas não tenho agora à mão, ela fala o seguinte, que as doutrinas, as mensagens, os estudos que nós tivemos, ela escreve, nos últimos 50 anos, isso ela escreveu em 1903. Aliás, eu li esse texto novamente, eu estou estudando agora os testemunhos seletos, os testemunhos para a igreja, né? Comprei agora o 9º volume, estou lendo de trás para frente, o Sérgio começou de frente para trás, estou lendo de trás para frente, né? Então, eu achei esse livro no 9º volume, que ela fala assim, que essas mensagens deveriam ir até a volta de Jesus, o que nós estudamos nos últimos 50 anos. Quer dizer, os últimos 50 anos, em 1903, se eu voltar 50 anos, eu vou chegar a que ano? 1853, isso, exatamente. A matemática aqui deu uma pequena falha, né? Então, isso quer dizer o quê? Que em 1844 nós tivemos a pregação do alto clamor e do grande desapontamento, né? Os pioneiros estudaram de 1844 até 1863 para fundar a Igreja Adventista. Oficialmente, né, foi definida em 1863. Então, ela escreveu em 1903 o quê? Que aquilo que nós definimos, todas as doutrinas, todas as práticas, né, deveria, nos últimos 50 anos, deveria levar-nos até a Canaã Celestial. E nada deveria ser mudado. Então, essa é a mensagem para todos que estão em busca da verdade. Que Deus nos ajude a encontrarmos a verdade. Porque quando encontramos a verdade nos libertará.